3356-0461. Bom dia, ouvintes da Rádio NBC-FM. Vamos dar início a mais uma edição do programa Eles e Ela. Hoje nós teremos como convidado o Moacir Vince. Ele é representante do Observatório Social de Imbituba. Nós convidamos o presidente do Observatório, mas em função de atividades profissionais ele não pôde vir. Então, ao meio-dia nós teremos aqui o Moacir Vince. Para quem não conhece o Observatório Social, vai ser um momento para obter informações a respeito de qual o objetivo do Observatório, suas atividades em Imbituba e o que tem pela frente aí dentro do município de Imbituba. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos os ouvintes. Depois de um final de semana de folga, eu retornei. É mesmo, né? Eu tinha esquecido que no sábado passado nós não estávamos aqui. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gislaine, todos os ouvintes da NBC. E espero que tenha sido bem proveitoso, né, a folga. Na verdade, não foi uma folga, né? Nós fomos buscar conhecimento. Exatamente. Fomos aumentar a nossa carga de informação para trazer para os ouvintes. Exatamente. E sábado à noite eu só não fui na casa do Sérgio, porque eu estava tão agoniado, querendo saber o que foi debatido, o que foi falado, as ideias. Não, porque imaginei, né, o dia todo naquele fórum de debates e palestra. O cara deve estar cansado, né? Aí deixei ele quieto lá, porque senão ia lá perturbar ele até as 4 da manhã. No sábado passado, eu e Gislaine fomos até Florianópolis para participarmos do primeiro Fórum da Liberdade e Democracia. E vários palestrantes, renomes nacionais, renome nacional, como o governador Pedro Táxi. Na verdade, eu esperava o Van Hatten, deputado estadual do Rio Grande do Sul, Van Hatten. Infelizmente, ele não pôde comparecer e substituíram ele pelo Pedro Táxi. O Pedro Táxi não é tão liberal quanto Não, ele contou Van Hatten, lá né? umas historinhas. Fez a gente rir. Isso, mas visão liberal ele não tem. O Pedro Táxi é social-democrata. Né? Ele é PSDB. Social-democrata. Tu comentasse comigo, né, que era ele que foi, e eu fui pesquisar algumas coisas sobre ele, saber se é liberal, e a conclusão que eu cheguei de acordo com a ideia dele, com a visão dele, é que ele é social-democrata. Uhum. Mas assim, na verdade, as ideias liberais, ela não exclui as outras ideias, né? Ela só dá o rumo correto para cada ideia. Sim. E assim, ouvir a opinião de outra pessoa diferente da nossa nos faz ter um parâmetro do que realmente aquilo que a gente pensa. Isso é muito mais do que um simples exercício de democracia, né? Porque ninguém é dono da verdade. E às vezes pode ter uma opinião equivocada, escuta uma oposta, completamente antagônica à tua. Não vou dizer que tu vai adotar aquela visão, mas tu pega alguns fragmentos daquela opinião para complementar a tua, para melhorar a tua, né? Eu acho que essa é a ideia verdadeira de um debate, né? Lamentavelmente hoje debate é sinônimo de briga, né? Vamos ver quem é que está com a razão, né? E eu já acho que o debate deve ser feito já no intuito de unir as duas ideias, para dessas extrair uma mais aperfeiçoada. Uma melhor. Uhum. Eu fiquei surpreso de uma forma muito positiva, Alisson, com o depoimento, né, a fala do empresário Salim Matar. Não é o Salim Maluf, é o Salim Matar, o dono da Localiza Rent-A-Car. E eu não sabia que ele informou que defende as ideias liberais desde 1985. É pioneiríssimo. Incrível. E um discurso excelente, né, Gislaine? Muito interessante. Mostrando que as pessoas têm que separar o empresário que está envolvido na Lava Jato com o empresário que não está lá. Porque, como dizer, o empresário que está envolvido na Lava Jato não é empresário.
né? Não há nenhuma ética, né, nessa atividade empresarial. E nós não podemos colocar todos na vala comum, né? Relativizar todos, né? Colocar todos no mesmo na mesma ideia. Porque quando assim, empresário, assim, mas a gente precisa ter assim, o empresário, ele tem a capacidade de promover e enriquecer uma sociedade e não roubar ela. Mas essa é a função do empresário, né, que se utiliza do mercado. Não é o governo que enriquece. O governo não produz nada, né? O governo, quando gera emprego com uma cambada de burocrata que vão tornar a nossa vida pior ainda, né? Esse é o fato. O governo tem dinheiro porque tira dos empresários, de toda a sociedade, né? Tira do empresário, tira do trabalhador, tira de tudo, né? Eu nunca gostei muito, porque até mesmo naquela fase que nós estávamos conversando, minha fase esquerdista aqui, onde o patrão era visto como vilão da história, eu não concordava muito, né? Porque o pessoal fala, o fulano de tal só pensa em dinheiro, está no comércio dele todo dia. Pô, alguém tem que administrar o negócio dele, ele está gerando emprego, né? Nós temos que olhar esse lado também. Se não tivesse empresário nenhum no Brasil, nós ia fazer o quê? Viver de pesca e agricultura? Cada um por si? Tchau, obrigado. Nessas palestras que eu costumo ir, né, algumas com a companhia da Gislane, isso é muito discutido, né? Para que servem os políticos? Nós vivemos num sistema, se não houvesse o governo, não precisaria dos políticos. Se não houvesse governo, nós teríamos um sistema de anarquia, né? Que é defendido pelo nosso colega Alexandre, que hoje não está aqui. Que seria o anarcocapitalista. Ele é anarcocapitalista. Anarcocapitalismo. Isso. Que seria, ou seja, não é uma anarquia, tem um mercado para controlar a sociedade. Tem um mercado, exatamente, tem um mercado que controla e não seria o governo controlar. O anarquismo não aceita governo não aceita gerenciamento de nenhuma instituição. Então, mas isso aí é só na teoria, né? Vai ter, até por sinal, quem fez essa pergunta é simpatizante do Bakunin. O Dirceu é simpatizante do Bakunin, que é o criador da anarquia, né? Certo. Eu penso que precisamos de política. Precisamos do Estado, precisamos de um governo, mas precisamos dos políticos. Infelizmente. Mas não um Estado desse tamanho. Não, hipótese alguma. Né? A resposta que eu daria ao Dirceu, para que servem os políticos? Eles servem para tomarem medidas e ações que tornem-os cada vez menos necessários nas nossas vidas. O Dirceu, pelo que nós, o Alisson, a Gislane, que nós nos envolvemos na criação do Partido Novo, o Partido Novo tem essa ideia de participar da política para diminuir o poder do Estado. O problema dos políticos é quando ele tem um poder muito maior do que ele deve ter. Se nós tivermos um Estado cada vez mais poderoso, ele vai ser cada vez maior e mais influência vai ter na nossa vida e mais problema nos trará. Isso é o que eu penso. Quanto menor o Estado, menos políticos são necessários. E ele passa a ter menos importância na vida da gente quando o Estado tem menos importância na vida da gente. Quando nós transferimos poderes excessivos em mãos alheias, o que acontece? Somos subjugados, nos viramos dependentes, não conseguimos mais ter iniciativa própria. Por quê? Porque tem sempre alguém legislando na vida da gente. E se eles erram? Eles colocam a culpa em quem? Somos nós que pagamos. Né? O Sovel mesmo escreveu no livro Os Intelectuais e a Sociedade que é extremamente perigoso você dar poder às pessoas que não pagarão nada se estiverem erradas. Né? Quem vai pagar, na verdade, somos nós. Então, o que eu penso é realmente isso, né? Que a função tanto do político como da política é tomar medidas e ações para se tornar cada vez menos necessário. Né? E isso vai até um pouco ao encontro da frase do grande Roberto Campos, né? Para mim, o brasileiro do século, né? Século XX,
que falou, né, a primeira coisa a fazer no Brasil é abandonarmos a chupeta das utopias em favor da bigorna do realismo. O problema é que a sociedade brasileira ela muda todo o sistema educacional, promovendo, incutindo na cabeça dos alunos que o Estado tem o dever de fazer tudo por nós. O Estado promove o bem-estar da sociedade. Mas a custa do quê? O problema é que isso está na nossa Constituição. Da nossa liberdade. O problema é que isso é constitucional, sabe? Pela Constituição é obrigação do Estado, né? Aí quando eu digo que a nossa Constituição, quando ela foi criada, ela já nasceu morta, tem gente que fica bravo comigo. Quando eu digo que a gente precisa de uma nova Constituição, tem gente que fica bravo comigo, diz que isso é um sinal de despotismo que eu tenho. Eu não tenho isso. A questão é a seguinte, a nossa Constituição foi feita em 1988. O Muro de Berlim estava de pé. A União Soviética existia. Aquele bloco do leste europeu socialista ainda existia. Ou seja, nós tínhamos aqui a ilusão de que o Estado sim poderia dar saúde, educação e segurança. E não dá. Né? A nossa educação é deficitária, é uma educação doutrinatória, que trata pessoas como números e não como gente. O nosso sistema de saúde, eu acho que não precisa nem falar nada. Né? Mas tem gente que diz que é bom, até aquele convidado que teve aqui, que era lá, ele disse que usava o SUS. Ai, como é o nome dele? Gislene, eu usei o SUS no nascimento das minhas duas filhas e fui muito bem atendido. Tá? Não vou dizer que não existe casos bons, existem. As duas nasceram na Carmela Dutra, em Florianópolis, muito bem atendidas, tá? Minha esposa, as meninas. Só que isso é minoria, é um caso isolado. Você pega, por exemplo, vai em Roraima, onde eu estive, em Roraima, vai no hospital em Roraima, tem criança dormindo num colchonete no corredor. No corredor. E isso é normal no norte, no nordeste e aqui no sul também, se for para cidades um pouco mais afastadas, isso é normal. A gente está vendo aqui em Criciúma, o Hospital São José fechando as portas. Né? Então, como assim o SUS funciona? Não funciona. O seu Jaime Mantelli? Sim. Foi ele que falou isso? Foi ele que disse. Não, mas o SUS não funciona. Não, eu concordo plenamente contigo. O SUS, para que existe o SUS? Para gerenciar o quê? O dinheiro de quem? Para dar o quê? Fornecer assim, o quê? Eu não digo que o Estado... Onde é que está a saúde? Eu não vou dizer que o Estado não tenha que ter um papel social. Tem. Porque, lamentavelmente, tem pessoas que não têm condições realmente... Mas ele não pode abraçar tudo porque ele não tem condições, não tem competência. O que eu digo é o seguinte, os impostos, eu estava pesquisando os impostos que incidem sobre a saúde, são os mais caros. São os mais caros. Se houvesse uma redução desses impostos e um direcionamento de outros impostos para aquela área ali, as pessoas teriam mais dinheiro, condições até de pagar um plano de saúde. Porque um plano de saúde hoje, básico, para uma família de 3, 4 pessoas, é 180, 200 reais por mês. E o que impede que esse dinheiro sobre? É a carga tributária que nós temos. Sabe? E lamentavelmente o Brasil chegou num ponto que se hoje for reduzir a carga tributária em 50%, que eu acho que seria o justo, se fosse reduzir em 50%, o Estado entraria em falência. Ele não conseguiria pagar as próprias despesas. Então, ou seja, a gente está alimentando um monstro. A gente está alimentando aquela entidade que nos castiga. E beijando a mão dele, achando que o Estado é soberano e pode nos dar tudo. Não dá. Tu quer ter tranquilidade numa viagem, para que tua casa não seja roubada? Pode pagar uma segurança particular. Pode botar gente particular lá para vigiar. Tu quer uma boa educação para teus filhos? Escola particular. Tu quer uma boa saúde? Um bom plano de saúde. Né? Pelo Estado não dá. E o Estado cobra para isso. Ele cobra e não dá. Esse é o problema. Voltando ali para essa pergunta do Disseu, é que começava falando, quando as pessoas vem toda uma educação pública, no sentido de que o Estado tem o dever de dar tudo a nós, e as pessoas, quando pedem que o Estado tem que fazer algo por nós, tem que criar uma entidade para isso, tem que criar um órgão para aquilo, para atender isso, atender aquilo. Cada vez que se cria um órgão público, mais políticos são necessários. E outra,
né, geralmente governos de esquerda têm esse péssimo hábito, eles acham que leis são varinha de condão, que com leis tu vai acabar com a homofobia, que com leis tu vai acabar com o racismo, que com leis tu vai construir, fazer daqui um Éden, né? E cada lei nova que eles criam é mais burocracia, porque vai precisar de mais pessoas para fiscalizar o cumprimento daquela lei. Eu não sei se a Gislaine consegue me lembrar que foram nas palestras de sábado, que um dos palestrantes comentou sobre as organizações sociais, que o Estado, ele entrega a uma organização social o gerenciamento de determinada entidade. E ele citou de uma orquestra, eu não sei se de São Paulo, Rio de Janeiro, que estava praticamente falida. Foi entregue, ela era pública, foi entregue para uma OS, né, Organização Social, que fez com que essa orquestra seja hoje uma das melhores da América do Sul. A Orquestra Sinfônica, se eu não me engano, era do Nordeste, era do Nordeste? Do Nordeste. Do Nordeste? Isso. Tá. E ele deu outros exemplos de outras entidades que passaram a ser gerenciadas por OS, que melhoraram. O que seria uma OS? É entregue para a iniciativa privada, né? O Estado fiscaliza, né? Ele entrega parte de recursos, mas é a iniciativa privada que administra, que gerencia. Então tem várias entidades, né, sendo gerenciadas dessa forma, e é assim que a gente vai diminuindo o poder. 070 ou 9919-5628. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Bom dia para quem está chegando agora. O senhor Francisco esteve aqui agora há pouco, pedindo que a gente mandasse um alô para a sua filha Vitória Tomás, que amanhã está fazendo aniversário. Então a Vitória Tomás, 15 anos amanhã. Nós desejamos muitas felicidades, aplausos para a Vitória. Pelo nome já, né? Legal saber que uma pessoa de 15 anos de idade está ouvindo o nosso programa. Espero que esteja ouvindo, senão não vai ouvir os aplausos, né? Nossos aplausos à Vitória. Feliz aniversário, Vitória, muita paz, liberdade e saúde. Sérgio, chegou uma pergunta aqui lá de Campo Grande. Manda. É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Campo Grande é Mato Grosso, né? Mato Grosso. O Jaime está perguntando o seguinte, Jaime, eu gostaria de dar uma opinião. Campo Grande é Mato Grosso do Sul. Ih, barbaridade! Cuiabá é Mato Grosso. Tá certo. O Jaime Pires Júnior, né, nosso amigo da Guaiúba, está lá em Mato Grosso do Sul aqui. Gostaria de dar uma opinião e perguntar o que vocês acham desse assunto. Terceirizar a saúde, porque o recurso que é repassado é suficiente. O problema está no gerenciamento feito pelo Estado. Eu discordo, sabe? Eu acho que o público e o privado ele se complementa, ele se completa. Nós temos que ver que há muitas pessoas que elas não conseguem realmente capacidade econômica para serem atendidas pelo setor privado. O que eu acho que tem que haver é menor regulamentação do Estado na iniciativa privada na área de saúde. Porque o Estado, como a gente já comentou aqui, ele obriga as empresas de saúde privada a praticarem algumas atividades que ele mesmo, o Estado, ele não realiza. Vai ter que fazer esse tratamento, tudo de graça, pelo plano, porque os planos de saúde eles têm custos
Tem. Né? Não são... tudo tem custos. Então, a gente tem os custos para atender aquela gama de serviços que ele apresenta ao cliente dele. E, de repente, alguém acaba ajuizando uma ação contra esses planos de saúde porque tem determinada procedimento cirúrgico, de tratamento, que o plano não atende. E ele entra na justiça e o Estado determina que essa empresa arque com esses custos. E isso faz com que a empresa tenha um custo muito maior. Né? Então, se uma empresa tem risco, né, de prejuízo, ela vai repassar. Tá? Exatamente. Aí ela vai repassar para os outros, né? Ela vai arcar com esse ônus que o Estado impôs a ela. Ela vai ter que repassar esse ônus para os outros associados, outros clientes. E esses clientes, nem todos vão ter a capacidade de pagar mais e vão acabar indo para outras entidades privadas ou voltando para o SUS. Então isso acaba tendo um desequilíbrio, né, nas contas da empresa. Então quando as empresas aumentam os custos, é claro que a gente sabe que é por isso que tem as agências reguladoras, que tem gente dentro tem liberal que não concorda com as agências reguladoras, tem outros que entendem que são necessárias. Mas essa intervenção tem que ser a menor possível, senão tu acaba emperrando a empresa privada que trabalha nessa área de saúde. Né? Nós sabemos de países ricos que têm planos privados, funcionam bem, e tem um plano público junto. Né? Quem não pode pagar o plano privado fica no plano público. Mas essa intervenção, ela tem que ser o menor possível, porque tem muitos procedimentos aí que os planos executem as atividades de saúde e ele mesmo não cumpre. Né? Cirurgias que sabe-se que precisa ficar na fila de espera durante anos, mas ele quer que o plano de saúde cumpra em dias. Já houve caso também do Ministério Público obrigar o Estado a arcar com cirurgias, né? Não, isso a judicialização da saúde, que é chamada, que as pessoas estão entrando na justiça para poder que o Estado pague. Parece que né? Um caso... E é aquele caso de Laguna que tu divulgaste no Facebook, Alisson, né? O namorado do juiz, Como é que era um homem que queria... O juiz determinou que o SUS pague um transplante de sexo a um homem que se acha mulher, né? Vamos usar esse termo aí, né? Não é que se acha, eu acho que ele é geneticamente. É um transexual, esse é o termo, né? Um transexual entrou com uma ação judicial e o juiz determinou que o SUS pague essa cirurgia de mudança de sexo. Então, se o SUS é uma questão de saúde, aí vão dizer, não, mas isso envolve a saúde mental, psicológica, psíquica. Então o homossexualismo, né? É doença? Exatamente, aí nós vamos cair nesse negócio. Mas dizem que não é doença, então se não é doença não pode o SUS estar pagando isso? Até 1990 a OMS colocava como doença psicológica. Até 1990. Depois disseram que não era mais. Depois não era mais. Mas vejam qual o custo de uma cirurgia dessa e quantas pessoas estão na fila do SUS esperando realmente por um tratamento de saúde que não vai ter. Eu ia te falar o custo exato de uma cirurgia dessa, uma pessoa interpretar mal. Como é que esse cara sabe desse valor? Não, mas é mais Andou alto. Pesquisando muito. Não, eu pesquisei realmente em virtude dessa decisão do juiz em Laguna. Pode falar, nós somos pesquisadores. 35 mil reais. 35 mil reais. 35 mil reais. Sabe quanto custa um cateterismo? 4. Meu Deus. Então esse é o problema do Jaime, né, que fez a pergunta? Foi o Jaime que deu a sugestão, terceirizar a saúde. Jaime, só para uma informação, eram 64%, não sei como é que está hoje, 64% dos hospitais privados, ou melhor, 64% dos hospitais que fazem parte do SUS são de iniciativa privada. Então, se não fossem esses hospitais privados, nós estaríamos
completamente, era um caos na saúde. E nós temos aqueles administrados pela igreja, né? Exato. Por ordens religiosas. Sim, pois é, mas... de Imbituba. Exato. Então, esse entra dentro desses 64%, que são privados, mas tem convênio com o SUS. Então, ele entra como privado. Ele entra como privado. Tá. Certo? Tá certo. Então, o que aconteceu aí de 2015 para cá? Se eu não estou enganado em números, mais de 1 milhão, parece que chegava a 2 milhões o número de pessoas que tinham plano de saúde e migraram, ou melhor, saíram, não é nem migraram, eles saíram porque não tinham mais condições de pagar plano de saúde e vieram para o SUS. Então, quando as pessoas às vezes criticam os planos de saúde, eles têm que agradecer por ter mais planos de saúde e mais pessoas estarem lá, porque alivia o SUS. Né? Então, veja que 2 milhões saíram do ano passado para cá, voltaram para o SUS, e essas empresas privadas, elas acabam também não tendo, né, 2 milhões de clientes a menos, com certeza vão ter que repassar o custo para alguém, e a cada vez vai ficando mais caro, e mais pessoas vão saindo, então é um círculo vicioso. Nós temos um exemplo aqui quando a gente entrevistou o gerente da Santo Anjo. O exemplo de como funciona essa balança. Né? Tantos passageiros hoje com gratuidade de passagem, alguém vai ter que pagar isso. E quem paga é o usuário comum. Em São Paulo tem uma sociedade de médicos que eles cobram R$60 a consulta. Né? Então veja que o setor privado na saúde, se ele não tiver tanta regulamentação pelo Estado, ele consegue funcionar com valores razoáveis para atender uma boa parte da população. O problema é que às vezes o Estado começa a exigir muita coisa deles e ele mesmo, o Estado, não cumpre as suas atividades, as suas obrigações. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Mas eu só queria aqui lembrar nosso palestrante de sábado, lá no primeiro Fórum da Liberdade e Democracia, em Florianópolis, a Joyce Hasselman, jornalista. Joyce o quê? Joyce Hasselman. Não é isso? É isso? É. Então não fica me olhando atravessar. A Joyce, como diz o Alisson, além de bonita, é judia. É judia. A mulher perfeita. Minha esposa também é. Tu que não fale que não é pra te ver. Eu trouxe um áudio da Joyce lá na palestra em Florianópolis, que eu quero daqui a pouco colocar aqui no programa, para vocês verem como é que funciona a liberdade de imprensa no Brasil. Existe? Liberdade? Porque até onde eu sei, a imparcialidade da mídia no Brasil se mede pela quantidade de feijão na panela do jornalista. Isso eu ouvi trabalhando em mídia. Já fui chamado, colocado na parede, anos atrás, quando eu já trabalhava em mídia, e disseram, a tua imparcialidade é medida de acordo com o nível de feijão na tua panela. Foi justamente por isso que eu saí. Eu já deveria Hoje, ter... então deve estar muito caro, né? Porque o feijão tá caro. Feijão tá caro. Eu vou fazer Ainda bem que eu planto. Eu vou fazer o upload desse áudio aqui para a minha página no Facebook e depois eu vou colocar o áudio. Só para nós finalizar aí o assunto ali da pergunta do Jaime, tá? O Jaime colocou aqui, corrijam-me se eu estiver errado, mas os melhores hospitais são os hospitais escola, HU. Concorda? Eu não sei, não tenho essa informação. O que eu posso dizer é que esses hospitais eles são muito mais caros do que o da iniciativa privada. Mas por causa de operações onipresença e esse tipo de coisa, né? Porque o gerenciamento é estatal e vai ter mais gente, vai ter que ter mais gente para gerenciar. O Estado, quando ele cria um órgão, ele precisa de mais pessoas para gerenciar do que uma entidade privada. Essa é a verdade. Né? Então o custo de gerenciamento do Estado ele é sempre mais caro. E por isso que encarece tudo. Mas no que diz respeito ao tratamento com o paciente, né, geralmente se ouve muitas coisas boas dos HUs que tem pelo Brasil afora, né?
São os hospitais universitários. Que era a ideia que eu tinha aqui em Bituba, né? Municipalizar. Primeiro passo, municipalizar o hospital, tomar o hospital. Segundo lugar, fazer um convênio com uma universidade particular para transformar o Hospital São Camilo num HU. Essa era a ideia que eu tinha, mas comentei essa ideia com um político grande na cidade, ele olhou para mim, cara, isso é suicídio político. Tu vai fazer isso a primeiro princípio, né? Lógico, vai funcionar mais para frente, mas o primeiro impacto é a população e de paulada em cima de ti. Principalmente porque tu estás tomando algo da igreja para botar na mão da iniciativa privada. E no Brasil a gente já tem a cultura de odiar a iniciativa privada. Só para dar um exemplo sobre o que é gerenciado pelo Estado, pela iniciativa privada, as universidades públicas, universidades federais, elas têm um conceito de boas universidades. Sim. Só que elas custam muito mais caras do que as universidades privadas. Só para ter uma ideia, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, o orçamento dela é maior do que toda a capital de Florianópolis. Imagine isso. Toda a cidade de Florianópolis, né, uma das maiores cidades de Santa Catarina, ela tem um orçamento menor do que a UFSC. 1 bilhão e 400 milhões é o orçamento da UFSC. É muito dinheiro. Quando a gente vê uma Unicamp, em que cada estudante custa ao Estado R$435 mil por ano, e vê eles fazendo greve... Não dá para o Estado transformar isso em voucher, me dá o dinheiro. Me dá esse dinheiro por ano, que eu vou estudar em Harvard. Sabe, eu realizo o meu sonho de infância, eu vou estudar em Harvard. Né? Eu vi um comparativo, USP com Harvard. Sim. Né? O custo que tem, a USP custa muito mais caro do que a Harvard custa para o governo americano, e o número de Nobels que saíram de cada universidade. Quantos Nobel já saíram da nossa universidade? O Brasil não tem né, Nobel. cara? Trindade e Tobago tem. Como é que pode Como é que pode essas universidades gastarem tanto e não conseguir um prêmio Nobel? Peru, Mário Vargas Llosa, né? O cara é uma divindade, Nobel de literatura, né? Mas para e pensa, Peru tem, Paraguai tem, Trindade e Tobago tem, Suriname tem, Argentina tem, nós não temos. Nós não temos. Pronto, tá aí uma amostra. Mas eu acho que o Lula vai ser o prêmio Nobel da Paz pode... mais honesto do mundo. Prêmio Nobel da Paz não se conta como Nobel. Tá? Isso daí é lobby da ONU. Não, prêmio Nobel da Paz é lobby da ONU. Tá? Terrorista ganha prêmio Nobel da Paz. Não, o Anwar Sadat já não ganhou o prêmio Nobel da Paz? Então, um terrorista. Não é aquele outro que morreu lá da Palestina, me esqueci agora o nome dele, né, que idolatrava o Che Guevara, ganhou o prêmio Nobel da Paz. A ONU é muito de esquerda, né? A ONU é representante do inferno na Terra. Nesse evento lá em Florianópolis, foram colocar, numa das palestras, para falar sobre direitos humanos. E a pessoa disse o seguinte: olha, os direitos humanos não é algo socialista. Os direitos humanos é algo do liberal. Sim. Não é? E ela começou a enumerar os direitos que a ONU hoje coloca como direitos humanos. Inclui até turismo como direito humano. Desde quando turismo é direito humano, gente? Sério isso? Sério isso. Eu iria ela fotografar... Diz que toda vez que acessa lá o site, as novas resoluções, tem uma resolução nova referente ao que é direito a um cidadão. Daqui a pouco eles vão exigir que o Estado também dê voucher de turismo para o cidadão, não? Eu vou te contar, né? Então, não tem como gerenciar isso. O turismo nunca foi algo de Estado. O turismo sempre foi uma atividade privada. Comercial. Né? E aí começar a colocar o turismo como um direito humano, daqui a pouco eles vão pedir realmente que o Estado comece a pagar um vale turismo para as pessoas. Né? E é por aí que a gente vai
ficando com países assim, esquerdas como o nosso, né? Ai, Jesus amado, para o mundo que eu quero descer. Eu acho que nesse programa não vai ser possível esse áudio aqui da jornalista Joyce, porque a internet aqui está muito ruim de eu transmitir. Eu até ia transmitir hoje aqui a minha participação aqui pelo Facebook, ao vivo, que eu sou um dos poucos que tem esse recurso, né? Devido à atividade em algumas páginas, que eu tenho página no Facebook com mais de 200 mil seguidores, só não revelo que sou eu, porque senão o pessoal vai correr. Vai correr, né? A imagem que existe de mim no anonimato em Bituba é complicado. O pessoal não gosta muito de quem fala o que pensa, né? Mas, Sérgio, esse negócio, só completando esse negócio da ONU, tá? Teve um filósofo que disse que todo mundo tem direito a tudo. Eu agora me esqueci o nome dele, e o livro que ele escreveu onde diz isso está incluído entre os 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. Né? Eu quero falar sobre esse livro, mas no próximo programa que estou terminando de ler, é fantástico. Né? Para mim, criticou o Rousseau, eu meio que idolatro a pessoa. Eu vou colocar um áudio aqui do Fernando Holliday. Fernando Holliday, para quem não conhece, é um jovem negro brasileiro, embora tenha o nome de Holliday, mas não sei se é sobrenome dele ou é apelido. Não é apelido. É apelido dele? Porque assim, ele é afrodescendente, ele é homossexual e ele é pobre. E ele rejeita a cota, rejeita toda essa vitimização. Esse áudio é 2 minutinhos só. Ele é uma entrevista, um pequeno trecho da entrevista dele para o Pânico, né, o programa Pânico da Jovem Pan. Vamos ao áudio dele, então. O grande problema, né, que eu cheguei a falar aqui no início, que é essa questão do esquecimento do indivíduo, né? Eu provavelmente não sei, porque da minha avó para trás, minha família não sabe de merda nenhuma do que aconteceu. Mas provavelmente tive entre os meus ancestrais escravos. Uma avó, um avô, né? Bisavô, tataravô, etc. Mas eu não tenho absolutamente nada a ver com o que eles sofreram ali. Eu posso ter uma ou outra consequência, mas daí você comparar o que os negros sofreram na escravidão com o que os negros sofrem hoje, ou comparar o que os judeus sofreram em Auschwitz com o que os judeus sofrem hoje, é algo completamente diferente. E aí entra uma outra questão também. Também tem a questão dos imigrantes europeus que vieram para cá em condições inimagináveis. E aí entra uma outra questão. Se todos esses ancestrais nossos acabaram se misturando ao longo do tempo e vindo nós aqui, miscigenados, etc., com as nossas diferenças que nada tem a ver com aqueles daquele tempo, mas que de uma certa forma lutaram pela sua própria liberdade e pela liberdade dos seus futuros filhos, netos, bisnetos, etc. E aí depois de anos de luta pela liberdade, vem aqui pessoas dizer, como a própria Amanda disse, que essas pessoas não têm condições de alcançar o sucesso pelos seus próprios méritos, porque são incapazes, porque tem uma dívida de séculos atrás. Absurdo. Não, você disse que pobre não consegue subir na vida se não for cuidado pelo Estado. Essa foi a maior das ofensas que eu já ouvi em uma entrevista. Isso é um absurdo. E infelizmente não é só a Amanda. Infelizmente são outros tantos deputados, senadores, possivelmente intelectuais, atores, atrizes, cantores, e esse discurso é espalhado em rádios, TV, e eu fui obrigado a ouvir isso a minha vida inteira. E hoje eu combato esse discurso justamente porque eu vi, na prática, pessoas vencerem todas essas adversidades da vida sem sequer uma única ajuda do Estado. Então, esse é o discurso, né, esse é o discurso que a esquerda utiliza, usando os pobres para conseguir um Estado maior, dizer que as pessoas não têm condições próprias de alcançarem o sucesso que outros têm, elas não conseguem sem a ajuda do Estado. E, na verdade, quanto menos o Estado intervir na vida da gente, melhor seria para o indivíduo. As pessoas têm, só que vamos ter que dizer a elas
desde quando ela entrar na escola, que ela tem condições de chegar lá. Agora, se nós continuarmos com a escola pública que nós temos, em que os professores ficam dizendo que o Estado é que deve cuidar de tudo para nós, aí realmente as pessoas vão ficar desanimadas e nunca vão ser nada na vida. É aquele negócio, né? Largaram a chupeta da utopia para pegar a bigorna da realidade. Então, não se pode falar em meritocracia dentro da escola pública? Isso é pecado? Querer dizer que um aluno... olha, tu tens que conseguir por méritos próprios alcançar o que tu queres. Isso é proibido na escola pública. Nós não vamos dar uma ajudinha na nota para te se igualar a um que é melhor que você. Não tem... Assim, ó, e o que acontece é isso. Assim, ó, nivelam as pessoas por baixo. Isso é socialismo. Então, assim, ó... Então, quer dizer... Se eu me esforço, tenho boas notas, correto? Lógico que eu vou me destacar. Então, assim, ó, aquele que não se esforça, ele deveria ser ajudado a conseguir também... Ele deveria ser motivado. Motivado. Assim, ó, porque nem sempre realmente o indivíduo tem a mesma capacidade que eu. Mas ele pode ser bom em outras coisas. Ele tem que ser despertado para o lado dele ser melhor em alguma coisa. Sim. Tu não pode ser melhor igual a eu, mas pode ser melhor em alguma coisa. O problema é que surgiu no Brasil, de uns 10 anos para cá, uma coisa que a gente chama nos bastidores de guerra do IDEB. É a guerra do IDEB. Toda escola quer um IDEB alto. Então eles pegam aqueles alunos fracos, não, dá uma levantadinha na nota dele aí, porque o IDEB da nossa escola não pode baixar nem estagnar, ele tem que subir. E muitas vezes pegam os alunos bons, acabam vendo os maus sendo beneficiados por causa disso, e isso desestimula. Isso desestimula, para e pensa, eu estou me esforçando, estou estudando para quê? Para aquele que não estuda, né, passar igual a mim? Não, porque não adianta. O homem tem ego, e nós temos que trabalhar em cima disso também. Tem que começar a valorizar esse pessoal que se destaca, esse pessoal que corre atrás, e penalizar realmente. Penalizar não estudou, passou a escola toda só perturbando, só comendo merenda, fazendo bagunça, vai repetir o ano e pronto. Não interessa que série é, não interessa a idade que tem. Vale? As escolas charter lá nos Estados Unidos são aquelas escolas que são criadas pela sociedade e recebem o dinheiro do Estado para administrar. O Estado fiscaliza essas escolas, porque a fiscalização do Estado ela é muito mais eficiente para a iniciativa privada do que para ele mesmo. Né? A gente já viu isso. Né? O Estado ele fiscaliza muito mais a iniciativa privada do que ele próprio. O Estado não fiscaliza o Estado. Nós estamos comprovando isso. Tanto aí o Observatório Social que está aqui hoje, que é um órgão fiscalizador, que daqui a pouco nós vamos conversar com eles aqui, sabe que o Estado não tem autofiscalização. Quando aquela indústria petroleira do México, né, deu aquele problema lá que vazou não sei quantos milhões de barril no Golfo do México, quem é que pagou pelos danos ambientais? Era uma estatal. Ninguém pagou pelos danos ambientais. Agora, se é uma indústria privada que polui uma coisinha de nada, ou se está tirando areia de uma duna, pronto, tem o Estado para fiscalizar e punir. Pois é, então a escola charter ela funciona dessa forma. O Estado repassa o dinheiro para a escola e fiscaliza, né, o desempenho dos alunos, o desempenho dos professores. E essas escolas são as que mais têm dentro delas negros, pobres, com um nível de conhecimento, um nível de formação igual ao de uma escola particular nos Estados Unidos. E lá eles implantam a meritocracia. Né? Quando o aluno inicia lá no primeiro ano de escola, a classe dele ela é identificada pelo ano que ele vai se formar na faculdade. E isso é dito para os alunos que ele tem a capacidade de chegar lá. A própria identificação da sala dele já dá a ele o ideal, né? O ideal de chegar naquele ano, né? Quando chegar naquele ano, eu vou estar formado na faculdade. E aqui, o que nós temos?
O ano que tu vai chegar lá no EJA, ou no SEJA, não sei como é que é, parece que era SEJA, agora é EJA, Educação de Jovens e Adultos. EJA, né? Era supletivo. Supletivo, era o Mobral, depois era o Sobral, que sobrou no Mobral. Eu não tive paciência daquilo. Não, eu comecei a fazer aquele EJA, eu vou fazer essa prova do Enem, eu peguei o ensino médio, fui lá e consegui. Meritocracia. Então nós temos todo um ensino arcaico, a escola pública, me desculpe os professores, um dia eu falei isso com uma professora, ela disse que, Sérgio, como é que tu fala um negócio desse, mas é verdade, gente. Esse é um dos maiores motivos da briga que eu tenho na minha esposa. A escola pública no Brasil, ela só forma mais pessoas pobres, dependentes do Estado. Vitimizados. E ele sabe que se ele estudar ou não, daqui a pouco ele vai passar. E se ele não quiser acabar o ensino fundamental, o ensino médio, depois ele tem mais o EJA lá, mais uma possibilidade dele conseguir o diploma e assim vai. E depois fica largado sem um emprego decente, ou um emprego que realmente dê para ele a felicidade que ele procura. E aí vai dizer que a culpa é da sociedade, né? Que ele não teve oportunidade igual aos outros. Saiu agora um movimento para tornar as notas necessárias no Enem para se conseguir o diploma de ensino médio mais baixas. Né? Quando eu fiz a prova, era 450 nas questões de múltipla escolha, né? E 500 na redação. Né? Eu praticamente quase dobrei essas notas. E as pessoas estão tentando tirar o diploma agora pelo Enem, não estão conseguindo. Então já surgiu um movimento apoiado pelo PSOL para reduzir para 300 nas objetivas e 350 na redação. Meu Deus. Ou seja, é um nivelamento por baixo. É nivelamento por baixo. Mas... Então, isso acaba... Qual é a maior reclamação da iniciativa privada? Não tem a falta de qualificação. Não tem qualificação. Né? Então, o trabalhador brasileiro, ele produz 1/3 do que produz um americano, trabalhador americano. Por isso que eles são ricos, gente. Eles trabalham mais baixa. Não, mas a produção deles, o que gera riqueza é a produção. Eles ganham na quantidade. Na grande quantidade. Vamos para o intervalo e vamos retornar com o nosso convidado de hoje, Moacir Vince. Tadeu Brasiliense também vai participar. Tadeu Brasiliense, ambos do Observatório Social. Telefone 3255-6886. Ouvintes da Rádio NBC FM, vamos retornar com o nosso programa Eles e Ela. Lembrando que o nosso número do WhatsApp é 9830-2115. Vamos conversar agora com Moacir Vince e Tadeu Brasiliense, do Observatório Social de Imbituba. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, né? Quero dizer que Nova Brasília é uma terra querida, minha filha mora aqui nesse bairro, minha madrasta, meus irmãos, né? Então é o caminho da minha casa praticamente. Estou quase todos os dias aqui e aqui também me sinto em casa. O Sérgio e o Tadeu já foram colegas de CC, depois que eles liquidaram a nossa empresa, nós tivemos que correr atrás da marca, né? O Tadeu virou empresário, eu e Sérgio viramos policiais. Os outros membros aqui eu não conheço, mas eu já vi que eles têm um nível cultural muito alto e está bem encaminhada a nossa reunião. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da NBC. Eu quero parabenizar primeiramente o Sérgio Florencio, que eu tenho acompanhado diversos programas, não todos, mas sempre que eu posso, eu estou sempre ligado na NBC, e tem feito um bom trabalho aqui para a nossa região de Imbituba, com certeza. A equipe aqui é boa, o programa não depende só de mim, depende de todos aqui. Moacir, o que seria o Observatório Social, os seus objetivos? Em termos gerais, então, né? O observatório é um espaço, né, que um cidadão indignado transformou a sua indignação em atitude, né? E funciona muito bem para quem é independente, no caso do Tadeu, eu já aposentado da Polícia Rodoviária Federal, fica mais fácil para trabalhar nessa atividade, porque a gente trabalha justamente aquilo que foi dito aí por vocês, né? Fazendo o controle das contas públicas do município, né? Uma espécie de fiscal, mas é bom que se diga, né? O Observatório Social não é um caça-bruxas, né? A gente não está aqui só para olhar o que é ruim e está apontando o dedo, né? Então a gente tem o dever também de levar orientação
o ente público, né, para o administrador, sentar antes de tomar qualquer ação, até porque as nossas ações são pelo Observatório Social do Brasil, né, nós temos uma sede, então a gente tem procedimentos para trabalhar. Mas é basicamente isso, Sérgio. A gente trabalha fazendo esse papel de fiscalização, né, com o apoio de várias entidades, né, como o Ministério Público, né, aqui em Imbituba, assim, Associação de Moradores, OAB, Rotary Club, né, então são entidades que nos apoiam, né, então a gente tem muita credibilidade com essas pessoas, inclusive dos órgãos, né, que são controladores também, como o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, o próprio TCU, né, todos os tribunais, então eles dão muita abertura para esse trabalho nosso. O Observatório Social não é algo de Imbituba, né? O Observatório Social é uma entidade nacional. Exatamente. O Observatório Social foi criado há 10 anos atrás na cidade de Maringá e foi se alastrando pelo Brasil, né? Hoje já temos aí, segundo os números atuais, 105 observatórios, né, em 22 estados, né? Já já abrange mais ou menos 15% da população brasileira. Aqui no estado de Santa Catarina nós temos 18 observatórios já, né? Tem algumas cidades que se destacam, né? Como São José, Brusque, Blumenau. Está sendo criado agora recentemente mais 3 em Chapecó, Xaxim e Palhoça. E agora também o Ronaldo, que é o nosso presidente, também um policial rodoviário federal, ele também fizeram contato com ele, os moradores de Garopaba já estão se organizando, né, para criar também um observatório social no município de Garopaba. Vinci, eu pensei uma palavra aí que falaste: independência. Não é possível fiscalizar o Estado se não houver independência das pessoas que promovem essa fiscalização. É verdade, Sérgio. Tem amigos nossos, né? Como eu moro há muitos anos na cidade, tenho muitos amigos, tem pessoas, né, que são da área comercial, por exemplo, né, são empregados, estão na ativa trabalhando, né? E, Vinci, mas eu também gostaria de participar. Eu aconselho a não entrar, porque é um trabalho árduo, né? A gente não é muito bem visto, infelizmente, né? Porque a gente tem que fazer questionamentos que incomodam, né? Então não fica bem, né? Um dono de um comércio, né? Ele está desse lado, né? Trabalhando diretamente, ele pode auxiliar indiretamente, mas se ele estiver trabalhando diretamente, ele pode sim, como a gente supõe, né? Pode sofrer consequência por isso. Então cabe melhor, né? Um Tadeu da vida, né? Que já é um homem resolvido com a sua vida, eu aposentado. Fica mais fácil, a gente fica mais independente. É bom lembrar, Sérgio, que também o Observatório Social não pode ter filiação partidária, né? E a gente não é remunerado, né? É um trabalho que a gente faz de coração, não é tão simples assim. E eu ainda digo, eu elenco pessoalmente um terceiro ponto que eu acho muito importante, né? Esse trabalho que a gente faz, a gente não deve ter interesses pessoais, né? A gente tem que ser totalmente impessoal, porque às vezes a gente corre o risco de misturar as coisas e não é salutar para a nossa entidade. Eu acho que uns 40 dias atrás, uma crítica ao Observatório Social aqui de Imbituba nas redes sociais. Até recebi telefone de 2 amigos meus que eu não sabia que fazia parte, ficaram meio chateados, mas é em razão de 2 membros que eu até respeitava muito no Observatório terem saído do Observatório, se filiado ao partido e lançado pré-candidatura a vereador. E aproveitei essa crítica e coloquei ali eu não sei ao certo o que o Observatório fez com relação à licitação da obra de recuperação do acesso norte de Imbituba, mas que quase impediu que a licitação fosse feita naquele dia, né? E, por fim, veio várias informações desencontradas para mim sobre o que o Observatório tinha feito com relação a essa licitação. Então, eu queria saber se o Vinci teria, né, o conhecimento disso, por que foi questionada essa licitação pelo Observatório. Antes de responder a tua pergunta, eu quero voltar ao que foi dito nesse programa. Eu já venho acompanhando desde as 11 horas, né? Então, teve um momento, né, que um ouvinte acho que questionou, né, e perguntou: para que serve o político? Precisamos de político? Precisamos, né? A minha visão, cada um colocou o seu ponto aqui, né? Precisamos, né, de político, né? O nosso Brasil, né, o nosso sistema democrático não teria como ser diferente se não fosse com políticos.
O que precisamos, na verdade, é talvez mudar, né, essa é a cara do político que a gente tem hoje. Realmente, 2 membros muito importantes do nosso observatório, né, optaram por se desvincular, e é bom que se diga isso, né, sair do observatório significa sair do conselho administrativo, do conselho que toma decisões. Nada impede de um político, qualquer cidadão, ser parceiro do observatório. Pode ele ser filiado a partido, ele só não pode deliberar, foi o que aconteceu com o Fred. Então, sim, precisamos de boas políticas, né, de políticos que trabalham pela justiça social. A questão daquela licitação do trecho norte, do acesso norte ao porto, né? Quando o Observatório Social questionou, né, foi o mês passado, o primeiro certame que aconteceu, né, que acompanhamos aquele certame, tinha uma irregularidade, 2 irregularidades, né? Uma foi sanada, que é a irregularidade do prazo de garantia da obra, né? Porque o Código Civil, a lei expressa claramente, né, que esse tipo de obra tem que ser no mínimo 5 anos de garantia. Aquele edital trazia apenas 2 anos, né? Então, a primeira falha. A segunda falha também que a gente apontou era a questão da participação das empresas na forma de consórcio, né? Existem vários entendimentos, né, vários julgados sobre essa questão, que pode, que não pode, né? O observatório entende que, até porque a política do observatório dá oportunidade para as pequenas empresas, para que se junte, né, para que torne o serviço melhor. Então, esse posicionamento não foi acatado, mas o edital foi, eles publicaram uma errata, corrigiram a questão do prazo, que é muito importante. Não adianta fazer uma obra, né, tão cara, mais de 13 milhões de reais, para que a garantia se acabe em 2 anos, né? Não tem cabimento nenhum. Foi devidamente acatado pelo município, e depois surgiram, ela foi reeditada essa licitação, e também tinha motivos, né, para o observatório, se quisesse, impedir essa obra, mas em reunião, o conselho se reuniu e decidiu deixar que ela acontecesse, apesar que ainda tem alguma coisa que o observatório não engoliu muito bem com a questão dos valores dessa obra, que agora de 11 milhões passou para 13 milhões e alguma coisa. Mas essa questão de aumentar o valor, porque não houve interessados antes. Na verdade, o Sérgio, nós também no Observatório Social, nós também temos, né, pessoas leigas como eu, que pouco entendem de obras, mas também temos pessoas, né, que estudam, né, temos engenheiros, né, temos pelo menos 2 engenheiros, né, que nos auxiliam. Então, a gente também fez, né, o nosso levantamento, se reunimos com o engenheiro Moacir Marrom, da Prefeitura, né, então, aquele preço que foi levado, né, que foi muito bem feito pelo engenheiro da Prefeitura, né, ele não estava fora de mercado de forma nenhuma, né. Só que a empresa, né, claro, no seu direito de ter lucro, né, a empresa tem que ter lucro, a gente não é contra isso, né, levou o preço para cima e o município ficou sem saída, né, teve que subir esse preço. Então agora... Só teve uma interessada na obra. Agora, o último certame que aconteceu ontem, quarta-feira agora, né, dia 22, né, apareceu apenas uma empresa, né, que foi a vencedora, a empresa CETEP. Mas para o ouvinte entender, então, essa obra estaria acima do preço de mercado, é isto? Pelo nosso entendimento, sim, né, a gente acha que se fosse feita essa obra com os 11 milhões e 700, como no primeiro edital, elas poderiam executar essa obra, né, na modalidade que foi estudado, né, e do nosso ponto de vista poderia sim ter lucro, né, nesses valores. Certo, mas aí se não aumenta o valor e não aparece mais ninguém interessado, o que acontece? O município, né, buscou, né, fez um novo estudo, né, o prefeito deixou isso bem claro, tiveram que sentar e reaver esses valores, né, e coisa de mercado, Sérgio, é muito difícil, né, porque quem regula preço é o mercado, né, eles não têm poder para isso, né, e a gente entende a situação, né, do nosso prefeito, né, que está atrás. Então, realmente ele não teve solução se não fosse aumentar o preço, porque senão corria o risco de não aparecer interessado. Uma outra coisa que eu observo nessa obra, né, que também o observatório achou melhor, né, fazer de tudo para que ela aconteça, pelo seguinte, né, o município de Imbituba está entrando apenas com 1/3 desse valor, né, para a execução dessa obra, né, o demais, os restantes, né, vem por conta do Estado, né, então
Se em algum momento no observatório fosse impedido de acontecer essa obra, corria o risco do Estado se afastar, né, e sobrar todo o ônus para o município, aí mesmo que a gente nunca mais ia ter essa obra. Certo. Aí a obra agora ficou com garantia de quantos anos? 5 anos de garantia, 5 anos de garantia. Como manda a lei. Não, 5 anos, isso eu sei que o Dilson, eu entrei em contato com o Dilson, né, da licitação, para saber se ia ser mudado esse prazo, que eu entendi só ali que a implicância estava no prazo, e realmente justificável, né? Como é que vai gastar, a época era 11 milhões, né, numa obra, com 2 anos de garantia. Começou com 8 milhões, na verdade, né? O primeiro anúncio foi de 8 milhões, certo? Outra coisa que aí é uma coisa mais pessoal, né? Dentro do próprio observatório, né, existe entendimentos, né? Eu posso até dizer, porque eu também trabalhei na minha juventude, trabalhei executando obras, né? E sabe, se essa obra fosse feita na forma tradicional, com betume, né, como existe a maioria dos asfaltos do Brasil, né, em Santa Catarina, o único caso de obra em concreto é só na Serra do Rio do Rastro. Não se discute, é uma obra que dura muitos anos, ela pode durar até 25 anos, né? Ou seja, ela pode sair mais barata ao longo do tempo. A Europa faz muito isso. Exatamente. Só que a obra feita com betume, o que é a vantagem? Ela sai bem mais barata, a gente poderia construir esse acesso norte aqui por um valor, e vamos chutar 5, 6 milhões de reais, e eu, Moacir, né, como sou usuário dessa cidade, né, eu diria o seguinte, que daqui a 2 a 3 anos, 4 anos, né, essa estrada não vai mais suportar o volume de veículos, né? Então vai ter que ser mexido. Aí estão dizendo, não, mas essa de concreto vai poder se alargar, vai poder duplicar, né? Então a gente poderia sim fazer uma obra de asfalto normal, comum, né, com preço menor. E como é que se preserva essa estrada? Eu, como fui policial durante 20 anos, né, eu sei como é que se conserva uma estrada. Além de você ficar atento na sua manutenção, é também controlar o peso. Em Imbituba não é difícil, né? Controlar o peso da rodovia BR-101 é bem mais difícil do que controlar o peso do acesso norte. Por quê? Porque todo veículo que entra e sai do porto, ele é obrigatoriamente pesado. Então, se quiser, né, se a administração quiser controlar o peso, consegue. E vai se saber porque o caminhão, ele entra, quando entra no porto ele é pesado, quando sai do porto ele é pesado. Certo? Então exatamente, teria como. É fácil controlar isso, fiscalizar isso. Com certeza é muito fácil para o caso do acesso norte. É um pouco difícil, né? Como eu fui policial, e muitas das nossas confusões na rodovia BR-101 era questão de peso, né? E é problema até hoje. Peso também estraga a estrada, provoca acidente e tudo mais. Acesso norte em Imbituba é um caso à parte. Dá para controlar e não precisa ir muito longe. Basta a gente ir ali no trevo num dia que tenha navio de sal, de qualquer outro produto aí, e só olhar os caminhões caçamba que trafegam com as famosas fominhas. Tem quase o dobro, né, de tábua, além da caçamba, da chapa de ferro, né, para poder aumentar o volume e, obviamente, aumentar também o peso e poder faturar um pouco mais. Uhum. O observatório está há quantos anos aqui em Imbituba? 3 anos? O observatório foi nascido, né, em junho de 2013, ou seja, completamos 3 anos agora, dia 5 de junho, né? Eu e o Tadeu estamos desde o início, né? E temos algumas coisas, alguns números que a gente trouxe aqui que eu acho interessante passar aí para os nossos ouvintes, né? Por favor. Em junho de 2013 foi bem quando teve as manifestações. Carnaval fora de época. As manifestações grandiosas, carnaval. Mas foi a partir daquela situação que hoje nós estamos discutindo liberalismo aqui na rádio. Pega o livro do Flávio, por detrás da máscara, e vai ver o que foi aquela manifestação. Até pode ser que eles tiveram uma intenção diferente da atual. Mas olha o que está acontecendo hoje. O início foi o início tinha um objetivo. Foi bom para Balneário Camboriú, né? Baixar o preço da passagem 25 centavos antes de começar as manifestações lá. Então, a partir de 2013, né, a gente contabiliza, né, nós temos método para isso, a gente não faz conta, né, só porque a gente acha. Então, a gente pesquisa, a gente sabe, nós temos um método junto ao Observatório Nacional, né. Então, até nesses 3 anos, a gente já calcula aqui que foi economizado por conta do Observatório Social de Imbituba mais ou menos R$1 milhão. Aí eu vou fazer a continha rápido para vocês aqui. Em 2013, né, por conta da ação do Observatório Social, foi suspenso, né, um repasse bem na véspera do Carnaval. Aliás, em 2014, bem na véspera do Carnaval, foi tirado esse valor. Bem nos dias ali, chegando do Carnaval, estavam liberando, o Observatório se manifestou, retiraram de pauta. Nesse mesmo Carnaval
de 2014, né, depois de uma devida prestação de conta que o Observatório fez, né, e tomada de preço que o município teve que pedir, né, por conta também do Ministério Público se envolver nessa ação, o município de Ibirá, ou melhor, o município de Ituba não, as pessoas envolvidas, né, nas escolas de samba e nos eventos ali do Carnaval, terão que devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 324.700. E por que tem que devolver esse dinheiro? Porque na nossa prestação de conta identificamos, né, notas frias, adulteradas, notas de outros carnavais, ou seja, é coisa assim escandalosa de se dizer. Mas coisa de carnaval. Coisa de carnaval. Mas é bom dizer, né, que o município, né, fez assim a sua sindicância interna, né, foi feito esse ajuste, né, e esse dinheiro vai ser devolvido. Então, quem gastou indevidamente ou se desviou vai ter que dar conta desses R$ 324 mil. Tem vários Pierrot chorando aí. Carnaval 2015, por conta disso, né, daí já foi o Ministério Público, né, que chamou a administração e a parte disse, bom, por enquanto então vamos suspender. Então os 250 mil que ia para o Carnaval 2015 também foram tirados. A gente contabiliza aqui mais R$ 320 mil, né, que é dos monitoramento das licitações. É muito interessante, né? Quando o observatório está sentado numa mesa de certame de uma licitação, né, tende os preços cair, né, quando tem bastante concorrente. Por isso que a gente gostaria, né, que todas as licitações, bastante concorrente participasse, né, porque quanto mais gente, melhor. Mais claro fica o negócio. Então, também por conta de um trabalho que a gente faz na Câmara Municipal, nós também temos observadores, eu sou um dele, que acompanha todas as sessões da Câmara. E a gente também fez pressão e conseguimos também ali baixar as diárias, né, dos vereadores de R$ 266 para 101. Então, a gente contabiliza uma economia de 300 mil, ou seja, 1 milhão a gente já calcula, né, por baixo, que a gente já ajudou o município a economizar. Uhum. O Observatório Social de Tubarão está fazendo uma campanha para reduzir o valor do duodécimo que é repassado para a Câmara de Tubarão. Só para o ouvinte ter uma noção de quanto é gasto na Câmara de Tubarão, a cidade de Brusque gasta R$ 5 milhões por ano com a Câmara de Vereadores da sua cidade. O orçamento de Brusque anual é de R$ 300 milhões. Tem uma população maior do que a população de Tubarão. A população, e a Câmara de Tubarão gasta 8 milhões com a Câmara deles. E o Observatório Social quer que o repasse seja reduzido para 6 milhões, ainda maior do que Brusque, que é uma cidade maior. Existe alguma... Quando acontece isso, todos os observatórios sociais eles têm a mesma campanha, as mesmas atividades a serem realizadas? Boa pergunta, Sérgio, pelo seguinte, né, semanalmente, né, a gente tem uma reunião virtual, é isso, Tadeu, que se chama, né, aquela reunião virtual. Então, a gente se espelha em outros observatórios, né, e a gente faz esse trabalho, né. Há poucos dias aqui, agora a gente também, eu vou dizer meses, né, a gente também questionou a Câmara de Vereadores de Imbituba, né, sobre a questão dos funcionários comissionados, né, os funcionários efetivos, né. Então existe assim, do ponto de vista do Observatório Social, está ilegal, né, essa proporção. Então isso ainda está sendo questionado, né. A Câmara, através da assessoria jurídica, já se manifestou, mas de qualquer forma, como demorou a resposta, a gente também mandou esse questionamento para o Tribunal de Contas do Estado, porque o Observatório entende, né, que está desproporcional essa questão das vagas. Eles têm um entendimento diferente. Então, o Sérgio, né, voltando a essa pergunta de Tubarão, né, e é importante isso pelo seguinte, a gente também tem os dados aqui do nosso município, né. Aqui o orçamento do município em 2015 foram 116 milhões, né, e o da Câmara é 3 milhões e 300, então a gente não está tão fora da realidade. E sim, a gente se espelha em outros bons exemplos, né, para também aplicar, até porque a gente trabalha em parceria com os outros observatórios do Brasil. Certo. O Observatório de Tubarão ele estava numa campanha quanto a salários dos vereadores, né, depois eles recuaram, porque é um problema que é polêmico, isso é complexo resolver a situação. Pelo seguinte,
diminuir o salário dos vereadores, ele não faz com que se reduza as despesas da Câmara, certo? Você vai ter que reduzir o 1/10, porque vai obrigar que as despesas da Câmara sejam reduzidas. Só que também, penso eu, que não pode reduzir também demais o 1/10 da Câmara, porque a Câmara de Vereadores é o Poder Legislativo, e não pode estrangular o Poder Legislativo e deixar ele à mercê do Poder Executivo. São 3 poderes independentes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Estaria podando esse poder, né? Estaria podando esse poder, né? Então, teria que encontrar um equilíbrio, né? Até que valor poderia ser, seria necessário para que a Câmara funcionasse, né, com o poder que a legislação, a Constituição lhe dá, né? Uma coisa, né, que acontece muito, né, a exemplo de outros municípios, né? Você citou o Observatório Social de Tubarão, que é um observatório bem jovem, né? Começou há pouco tempo, né? E temos outros observatórios, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom, que é o Observatório Social de Blumenau. O que o Observatório Social de Blumenau fez? O que o município fez? O que o gestor público fez? Chamou o observatório e arrumou um espaço para o observatório poder trabalhar junto, né? Porque para o prefeito é muito cômodo, né, que também exista um ente, né, independente, que também possa ajudar nas suas contas, porque a gente tem certeza absoluta, né, que às vezes os desvios que acontecem a nível de município não é por vontade do prefeito, né, do secretário, é má gestão, né? Então, se tiver mais alguém desinteressado que atue nessa questão, com certeza facilita a vida do prefeito também. Na verdade, assim, uma sociedade civil organizada, que tem esse compromisso, responsabilidade política, que a nossa responsabilidade não é só lá e digitar o número na urna, é fiscalizar o que está sendo feito com o nosso dinheiro. E então, observatórios, instituições e uma sociedade que tenha senso crítico, com certeza a engrenagem vai ser mais leve para ter o retorno que a sociedade precisa. Com certeza, né? E o governante, né, aquele que traz, né, essas pessoas de boa fé, independente a trabalhar, só tem a ganhar, porque digamos um prefeito, ele pode fazer sim uma bela administração, né, contando também com esse apoio, né, que esse apoio na verdade nada mais é do que o cidadão que está organizado, né, exercendo a sua cidadania, né, isso que a gente faz. No meu caso, como eu disse no começo, né, então eu transformei a minha indignação em fazer alguma coisa. Claro que a gente também, como o Sérgio até disse, né, são coisas muito complexas, né? A gente também não pode sair atirando pedra, né? Porque a gente, mas eu queria que funcionasse assim. Não é tão simples assim, né? Mas a gente está ali, né? Está se esforçando, está aprendendo, está buscando outros exemplos, né? E também está motivando, né? Isso que você falou é importante também. É um trabalho que o Observatório faz também, Sérgio, é também, né? De ir nas escolas, né? E levar isso, né? Esse compromisso fiscal, né, já para os pequenininhos, né, para essa mudança de comportamento, já entender, né, a gente paga, né, porque na verdade o dinheiro público é dinheiro do povo, né, isso tem que se colocar na cabeça das pessoas, não é o secretário, não é o prefeito que é o dono daquele dinheiro, ele está administrando aquele recurso, né, e então a gente já tenta também levar isso para os pequenininhos, né, para os mais jovens, né, e dizer, não, esse dinheiro tem que ser bem administrado, porque esse dinheiro é nosso. O Sérgio aqui, aproveitar aqui mandar 2 abraços. O Ricardo Duarte, em Uberlândia, ouvindo a gente pela internet. E o Wagner Pires da Oficina, o Vaguinho, está mandando um abraço para o senhor aqui, como sempre na audiência, né? O Vaguinho participou sábado passado, falando dos 105 anos da Assembleia de Deus, e está sempre na audiência com a gente. Um abraço aos nossos ouvintes. Continue ouvindo e mandando suas mensagens para nós, né? De preferência, mande suas perguntas, que isso valoriza nosso programa e a opinião de vocês é importante para nós. Nós estamos aqui justamente para isso, né? Pode mandar perguntas. A gente
talvez não vai ter todas as respostas, né? Sim, mas sim. nós vamos debater para... Mas a gente enrola, dá uma enrolada, né? Quando a gente não sabe, na dá uma verdade, enrolada. assim, ó, A gente vamos intelectuais de esquerda aí dessa semântica. Na verdade, nós estamos aqui aprendendo junto a pensar uma nova forma de enxergar a política no nosso sistema que é tão emperrado. Eu só quero dar mais um recadinho, depois eu vou deixar o meu amigo Tadeu também falar, que ele tem uma voz de locutor, né? Então não podemos perder essa chance. Os dois. E eu quero também dizer pro Vaguinho, eu também sou um ouvinte do programa dele, né? Eu tenho grande admiração por essa figura aí, é um amor de pessoa, né? Um homem de Deus, né? Um homem iluminado, né? Tem feito um trabalho lindo, né? E eu também, como igreja, sou um dos membros, né? Liderança da Igreja Católica, a gente também faz o trabalho social e o Vaguinho dá exemplos dessas coisas. Voltando ao Observatório Social, né? Então aqui também está sendo estudado agora aqui em Santa Catarina criar um Observatório Social a nível nacional, né? Então o Ronaldo que levantou esses dados, né, estão querendo criar pelo menos 40 observatórios municipais, né, no estado, né, para aí a partir disso criar um também na esfera estadual. Eu costumo dizer que não existe Brasil, não existe estado, o que existe são cidades, os municípios. Mas claro, né, existe o estado gastador, existe o estado nacional e o estado estadual, né, que se gasta e às vezes se gasta mal, né, esses recursos, então tem que também ter controle, com certeza. Vinci, quando falas ali das escolas, levar isso para as escolas, eu fico preocupado agora, às vezes com algumas coisas que acontecem em Bituba. Por que as pessoas elas ficam tão indignadas com fatos envolvendo a prefeitura, a Câmara, mas não ficam indignadas quando acontece algo em empresas estatais dentro do município ou com algum problema mesmo dentro do judiciário? Indignação é seletiva, né? A indignação é seletiva. O cidadão, de modo geral, Sérgio, né, na verdade, dá pra gente ir mais longe. Eu, como ouvi um pouco do programa de vocês aqui, né, às vezes o eleitor tem o governante que merece, né, e ele não sabe distinguir isso bem, né? Então, o que falta mais é as pessoas exercer melhor a sua cidadania, né, se atualizar, né? Pelo menos quem já é um pouco mais esclarecido, né, teria que ter mais informações, né? E realmente, né, a gente tem problemas, né? E pode ter certeza, né, os governantes municipais, eles fazem 99%, eles fazem as coisas para dar certo. Eles querem que dê certo. E gostariam também que as pessoas fossem participativas, né? Eu vejo isso na Câmara de Vereadores, que eu vou toda semana lá. Não tem um cristão, um cidadão lá, sentado lá para apoiar. É uma coisa que eu acho muito estranho. O Sérgio também é visitante da Câmara de Vereadores e sabe disso, né? Raramente tem um ou dois cidadãos ali que sejam cidadãos desinteressados só para ver o andamento da coisa, fiscalizar. Ou seja, é muito fácil, né, a gente jogar pedra e também não conhecer. É complicado. Chegou uma pergunta aqui do Ricardo Duarte, lá de Uberlândia, aqui. Como se cria um observatório social? Eu acredito que Uberlândia ainda não tenha, né, um observatório social. E ele, né, comenta, né? Eu acho que tem. Ele comenta, expandir a nível nacional seria magnífico, seria uma MP, um Ministério Público, por meio do cidadão comum? É a pergunta. Exatamente isso, seu Ricardo, né? E você pode acessar o Observatório Social do Brasil, né? Você vai ter todas as informações, né? Muito simples, né? E claro, é importante, né, que a criação do Observatório Social ela seja também feita com colaboração daqueles entes, né, que trabalham no município, né? Que todas as cidades têm Rotary Club, né? A associação de moradores, assim. Quanto mais força tiver de entes e municipais, é melhor. Foi o que aconteceu em Bituba e é o que acontece em todos os municípios, né? E pode ter certeza, se não tem Uberlândia ainda vai ter, porque está se alastrando a passos largos, né, o Observatório Social Nacional. É que uma pergunta que eu ia fazer, que eu notei, né, que aqui em Bituba o Observatório Social, ele está muito ligado ao Rotary e até à própria maçonaria, alguns grupos da maçonaria. Existe uma ligação entre esses grupos? O observatório ele surgiu do Rotary, de algum outro grupo? Não, a única coisa que eu sei com relação ao Rotary Club, né, que foi o primeiro ente, né, aqui em Bituba a chamar as pessoas, né, para conversar sobre o assunto, né, porque o Observatório Social, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe nem o que é isso, né, e eu sou franco a dizer, o que é isso, né, e aí quando me disseram, fui começando a ver os vídeos, o que é o Observatório Social, eu falei, opa,
É aí que eu quero. É aí onde eu disse para mim mesmo, está na hora, agora tem a oportunidade de, em vez de eu ficar reclamando, ou mandando e-mail de reclamação e baboseiro na rede social, fazer alguma coisa. É isso que eu faço e faço com muita dedicação, muito prazer. Eu estive na reunião que teve no PLEC, quando da formação do observatório, esse chamado. O Tadeu me convidou para participar. Eu não quis participar por questões profissionais, questões políticas, né? Então eu disse, não, eu faço votos que dê certo, mas eu acho que eu não posso participar, né, dentro do observatório, em razão da minha situação, né, política no município. É claro que sabes que eu, dentro do pouco que eu faço em rede social e com o meu blog, eu já falei de várias coisas, vários problemas envolvendo dinheiro público. Recentemente, nesta semana, eu publiquei sobre a irregularidade no Porto de Imbituba na ordem de mais de 2 milhões de reais, né, que o Tribunal de Contas do Estado está com uma tomada de conta especial porque fizeram uma obra no Porto sem licitação. E a minha pergunta naquele momento foi em razão disso. Por que acontece de colocar lajota nos canteiros do centro da cidade, a população cria uma polêmica enorme, vão para o judiciário, etc. e tal. O prefeito não emplacou o carro dele, o carro foi guinchado pela PM, faz uma balbúrdia na rede social. Capa de jornal na cidade. Capa de jornal na cidade. Aí o Porto de Imbituba tem um problema de 2 milhões de reais, a população se cala. Em apenas um contrato, né? Em apenas um contrato. E por isso também a necessidade da criação do Observatório Estadual, porque aqui em Imbituba nós temos esse caso, por exemplo, do Porto, né, com o Observatório Social. A gente não se acha legítimo, né, para questionar isso, né, porque a gente trabalha exclusivamente sobre as contas do município. Nós temos casos aqui também de reformas intermináveis, né, de escolas estaduais, que é uma vergonha, né, uma vergonha, aditivos, esse troço não acontece, né, então é uma coisa que já preocupa, né, e à medida que a gente vai se inteirando das coisas, né, e que pena, né, que o cidadão não tenha olhos para essas coisas também, né, que pena, mas é por isso que se fala também na criação do Observatório Estadual, para justamente começar a olhar de perto essas questões e de repente informar melhor o público também, né, que as pessoas também fiquem também igualmente indignadas, né, não só com a rua calçada não do seu gosto, como também uma obra que envolve, né, o patrimônio do Estado ou o patrimônio nacional, como a gente vê por aí. Eu estava lendo outras coisas aqui, né, porque eu sou obrigado a ler outras, estar monitorando outros, internet e WhatsApp para o programa. E o Alisson fez uma pergunta sobre a candidatura de pessoas que eram ligadas ao observatório. Duas pessoas assim que... Sim. Não, né, infelizmente uma delas levou para o lado pessoal, que eu soube depois, né, não é pessoal, são duas pessoas que eu admiro muito. Uma é o Fred Hess. Não, mas a tua questão é, tu acha que não deveria ser candidato? Não, eu penso que pessoas boas devem entrar para a política. Eu penso nisso. A gente pega uma lista de candidatos a vereadores, como eu fiz na última eleição em Imbituba, onde tivemos quase 200 candidatos, se não me engano. Você pega para olhar ali, apenas 5% realmente estão aptos, né, tanto em conhecimentos legislativos como em moralidade, para exercerem um cargo de legislador aqui na cidade. Eu sou favorável a entrada dessas pessoas boas na política. Agora, é que eu fui pesquisar, né, no Estatuto do Observatório, e um deles impede que o membro seja filiado a um partido político, né, e isso foi que me chamou a atenção. Né, eu até fiquei meio chateado porque eu soube que o Fred depois levou para o lado pessoal, e o Fred eu conheço desde criança, e a fase que eu me encarnei em informática foi por causa dele. Mas, foi quem me ensinou a falar alemão. Eles, tanto o Fred como o Jair, tomaram os devidos cuidados. Tanto é que foi o próprio observatório que publicou isso, né? Que publicou o afastamento deles, né? Então, eles, por estatuto, né? E a gente tem que cumprir, nós temos que dar o exemplo, né? Então, eles foram afastados do Conselho Administrativo, claro, né?
São pessoas que podem colaborar, porque não tem impedimento em colaborar indiretamente, mas eles não podem sentar no Conselho Administrativo, ou seja, eles não têm decisão de mando. Mas é aquilo que eu já tinha falado antes. Não né? for afastado não é por raiva de ser candidato, porque o Observatório Social exige isso. Do meu amigo Fred, que eu tenho muita admiração, o Fred, eu quero dizer uma coisa. O Fred, ele começou a se interessar por uma candidatura que pode ainda ser candidato, ele ainda não é nem pré-candidato, eu acredito, ele só é filiado, né? Então a gente não pode nem falar nisso ainda no rádio. Não, que seja pré-candidato pode falar, não tem problema. Pré-candidato sempre tem problema. Então, o que aconteceu com o meu amigo Fred? Né? Como ele é meu parceiro de acompanhar na Câmara de Vereadores, né? Então ele sentiu essa necessidade que o senhor falou aí. Porque tem gente que às vezes está ali e... Ele se acha que pode fazer melhor. Mas eu vou confessar minha mágoa com o Fred, tá? É que ele se filiou no PPS, cara, um partido socialista. Mas qual é o partido? Não, mas, me diga um partido. Mas exatamente, diga um partido para mim. Alisson, hoje, nós temos realmente alguns partidos. O PPS hoje ele não é de esquerda como a gente combate aqui. Certo? Como tem o PSB, que tem o Paulinho Bornhausen lá dentro, né? que não, o Paulinho Bornhausen nunca foi socialista, é que nós não temos uma agremiação. Exatamente. A gente sabe que os partidos políticos no Brasil hoje não defendem mais a ideologia a qual eles nasceram. A gente sabe, isso está acontecendo nos Estados Unidos também, o que me preocupa. Os republicanos estão deixando de ser de direita, né? Só que infelizmente, eu analiso isso. Né? Eu penso que o partido tem que defender a sua identidade, tem que defender aquilo que ele prega. Por exemplo, eu sou filiado ao PR, Partido da República. Por quê? Porque eu me baseio muito nos antigos republicanos americanos e até no princípio republicano brasileiro. Né? Que é um partido de direita, é um partido cujo governo tem a função, naquilo que nós falávamos aqui, de trabalhar para se tornar cada vez menos necessário na vida das pessoas. Né? Então eu ainda levo por essa questão, né? Eu penso que todo brasileiro devia agir assim, parar e pensar, um Paulinho Bornhausen, presidente do PSB, o que ele tem de socialista? Ele foi um dos palestrantes do Fórum da Liberdade Democrática. Sim, ele explicou o motivo de estar no PSB. E convenceu? Alisson, eu vejo que nós não temos esse partido que defende o que nós defendemos. Que é o objetivo desse programa aqui, o objetivo é difundir as ideias liberais, né, de um liberalismo econômico, de menor Estado. Nós não temos esse partido hoje no Brasil ainda. Né? Então, o que se pode fazer é ir para partidos que não sejam tão de esquerda, ou seja, aqueles que apoiam um Estado cada vez maior. Então Essas eleições agora já com certeza vai ter um resultado diferente com a questão de partidos, ou seja, partido não vai ter muito peso, né? Porque é difícil de escolher um partido A ou B, né? Para dizer que... Eu queria fazer mais uma colocação sobre o Observatório Social, depois o meu amigo Tadeu vai falar um pouquinho. Só um momentinho, vice, o Rocha, nosso colega, ex-colega de da CC, Operação Fosfórico. Parabéns aos meus ex-amigos de trabalho e pelo programa maravilhoso. Né, e um abraço para o Vince, né, Tadeu, que estão à frente, para em frente e não se deixem corromper. O Rocha aí quase virou meu parente, né, depois de tantos anos que trabalham junto, né, a irmã do Rocha, a dona Gelésia, para quem conhece, é sogra da minha filha, a mãe do Ricardo, que é a esposa da minha filha, né, são moradores aqui, são gente assim de um coração que não dá para medir de tão grande, são pessoas muito amadas, né? E eu tenho grande admiração para essa família. Só um abraço aqui ao Genivaldo Rocha dos Passos. Tadeu falou. Mandar um abraço também lá para Porto Alegre. Vou mandar um abraço também lá para Porto Alegre. Mais um para o Rio Grande do Sul, tá? O Cláudio Chicon, um amigo meu, tá ouvindo a gente também pela web. Um abraço. Eu quero fazer uma última colocação aqui em questão do Observatório Social e vou deixar o meu amigo Tadeu falar um pouquinho, né? Sobre até aqui o nosso amigo Ricardo lá de Belo Horizonte, né? Da cidade de Uberlândia, né? Dizendo sobre a se alastrando. Essa ideia do Observatório Social realmente ela está entusiasmando as pessoas e eu tenho um exemplo pessoal, né? Que eu também, como sou muito ligado à Igreja Católica, sou uma das lideranças, né? Então a gente faz muitas reuniões, né? Com pastorais sociais lá em Tubarão, junto à Diocese de Tubarão, né? Então às vezes eu levo também esses acontecimentos que acontecem na cidade de Bituba, utilizo como exemplo, né? Isso tem chamado muita atenção do nosso bispo, dos nossos padres, né? Que tem função dentro da igreja, porque o próprio Papa Francisco tem buscado isso, né? A igreja tem que sair do seu castelo, né? E sair em direção
aos necessitados, né? E muitas vezes esse trabalho que a gente faz, um amigo meu me disse uma vez aqui, Moacir, esse seu trabalho nada mais é do que justiça social. Jesus Cristo também fazia justiça social, ele foi um político mais, pelo menos para quem é cristão, foi o melhor político que existiu no mundo. Então a Igreja Católica já se mostrou favorável, e também junto com a pastoral da política, né, fazer um trabalho parecido ou em parceria com o Observatório Social de Bituba. Tadeu, o que é que tem para falar para nós? Ô Sérgio, não, eu só queria colocar, porque às vezes as pessoas perguntam... Tadeu ficou bem conhecido estadualmente, com a matéria da Diário Catarinense, né? Muito boa aquela matéria. Então o pessoal pergunta, vem cá, onde ficou o Observatório Social? Então a gente vai colocar aqui, ó. Fica na rua Hernani Cotrim, número 243, sala 203. O prédio da loja Rorô Tintas, que fica bem no centro. E nós temos um endereço eletrônico, que é o imbituba.osbrasil.org.br. Repete, Tadeu. Tá, o endereço é a rua... Não, o endereço eletrônico? É imbituba.osbrasil.org.br. Não, faltou um arroba aí, né? Faltou um arroba. Não, esse é o site. Esse é o site, desculpa. Então pode entrar no site aqui. Eletrônico, achei que era o endereço e-mail. É o site. No Redimim, Gislaine. A fanpage aqui é uma mega. Mas eu queria também só colocar, Sérgio, porque assim, ó, como falou... E como é que as pessoas podem entrar em contato para fazer alguma denúncia para vocês? Vocês trabalham com esse tipo de coisa? Denúncias das pessoas? Isso. Agora, o horário de atendimento é das 2, né, Moacir? Até às 17 horas, né? Às 18. Então tá. Das 14 às 18 horas. Então, o pessoal que tem alguma denúncia a fazer, pode ir pessoalmente, né, no Observatório Social. Lá tem a secretária, que é a Vanessa. Ela está sempre nesse horário aí. E eu acho que, como tu falou, é interessante que as pessoas... não denúncias políticas, vamos dizer assim, pessoais, coisas que realmente tragam benefício para a população. Eu vi uma máquina trabalhando no terreno do fulano de tal, que já é uma coisa correta, uma máquina da prefeitura num particular. Então tem muitas denúncias que podem ser feitas assim, realmente, nesse local aqui na Hernani Cotrim. Mas eu queria falar também, Sérgio, que assim, ó, nós estamos precisando realmente de profissionais em várias áreas, na área médica, na área elétrica, na área civil, para trabalhar como voluntário. Porque hoje o que acontece? Nós temos um grupo, temos umas pessoas que trabalham voluntariamente, não recebem nada para isso, né? E nós estamos com falta de pessoas que tenham esse propósito de trabalhar para a população e para o município de Imbituba. Então, eu convido, né, eu e o Vinci aqui, o Observatório Social, né, nós temos um grupo de muitas pessoas, está saindo 2 pessoas agora, vamos dizer, não saindo fora, mas o Jari Dalbosco e o Fred Rezes são 2 pessoas que, se eles estão com esse intuito aí de entrar na política, são ótimas pessoas. Então, já vai ter uma lacuna, nós vamos ter falta de 2 profissionais muito fortes, muito interessantes. Então, que as pessoas procuram o observatório para participar como voluntário, que a gente precisa realmente. Hoje são quantos? Eu vou continuar falando do Tadeu aqui, né? Que o Tadeu colocou uma coisa muito interessante, né? Hoje nós somos mais ou menos em 20 colaboradores, né? Observatório Social. Dentro dos que temos engenheiro, temos advogados, né? Temos vários contador, temos várias pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Então o observatório não está alheio às coisas, né? A gente conhece bastante, e quando a gente não conhece, a gente vai buscar a explicação. Eu também gostaria de citar, nessa fala nossa aqui, dos apoios que a gente tem, né? Por exemplo, né? Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Nós temos conta de água, de luz, né? De telefone, aluguel e despesas outras, né? Inclusive a nossa secretária, ela é contratada. A secretária Vanessa, muito eficiente, ela é contadora também, e ela tem uma empresa e ela foi contratada pelo Observatório Social. Mas por conta do Observatório Social ser uma entidade que está ganhando legitimidade para se trabalhar, né? Tanto o município, né, tem nos recebido muito bem, tem nos acolhido, né, como tem pessoas privadas, né, e algumas associações como a SIM, por exemplo, que também nos ajuda financeiramente.
Também o Ministério Público, né, tem também nos agraciado com valores em dinheiro, em recursos mesmo, né, que tem nos ajudado muito, né. Nós ainda temos, acho que é uma parcela de 13 mil reais que a gente recebeu, foi uma ação do Tribunal Eleitoral, né, que teve uma condenação aqui em Imbituba, né, e a pessoa, esse dinheiro, essa multa que essa pessoa pagou de 13 mil reais foi revertido para o Observatório Social. Isso demonstra credibilidade. Tem novamente um outro processo que foi aprovado também, de mais 13 ou 14 mil reais, também no Ministério Público, que vai ser destinado, né? E com esses valores, inclusive como são verba carimbada, né, a gente também vai contratar, Tadeu, né, estagiários, até para também já beneficiar as escolas, né? Então a gente ainda vai fazer esse trabalho de seleção e vamos trazer estagiários, né, nível de 2º grau, talvez até nível de 3º grau, para também nos ajudar nas pesquisas, né, porque é um trabalho bastante árduo, né, a gente junto aos portais de transparência, né, informações que podem ser úteis, né, para poder amparar os nossos pedidos, né, para que a gente tenha consistência quando a gente tem que chegar às vezes no Tribunal de Contas, um órgão superior, a gente já tenha tudo embasado, né, conforme está descrito, né, nos materiais que estão disponíveis, e nessa hora o estagiário é muito importante para nós. E como o Tadeu falou, né, qualquer outro cidadão, né, queira participar. Só aposentado também, aí que não está fazendo nada, mas que tem bastante conhecimento. Eu vejo tanto aposentado, né? Aposentado que tem formação, tem uma boa formação, né, às vezes fica perdendo o seu tempo ali só vendo TV, que também tem na sua vantagem ver TV, mas também devia deixar uma horinha, né, ou 2 horinhas aí para ajudar esse povo sofrido aqui. Ele estaria exercendo o papel do cidadão e motivando outras pessoas a trabalhar. Ok. Dentro desses 3 anos de Observatório Social em Imbituba, qual foi aquela fiscalização mais importante que vocês acham que foi feita, né, no município? O assunto Carnaval 2014 foi um assunto muito comentado, né? Por coincidência, a gente mexeu com pessoas conhecidas, né, e amigos, né, e se incomodou, né. Uma vez eu fui abordado na rua e a pessoa que eu conhecia há muitos anos, mas até você está envolvido nisso? Eu falei, mas como assim? Quem conta o corpo quem conta o corpo é o bandido, né? Eu falei, não, eu estou fazendo um papel de cidadão. Mas no carnaval sempre aconteceu. Eu falei, a gente está tentando, né, fazer com que aconteça certo, né? Mas eu não sou contra o carnaval, né? Também gosto de carnaval. Mas é dinheiro público, né? Vamos gastar bem esse dinheiro. Eu não, por mim, pode acabar com o carnaval. Não, mas não acaba. Nós temos o nosso bloco Tatuíra da Folia. Nós estamos fazendo carreteiro para arrumar dinheiro para o ano que vem. Essa ideia que eu dou para os carnavais. Eu, como sou membro de igreja, né? Então a gente quer fazer uma festa, a gente sai pedindo não é feio. Né? Então a gente faz rifa, faz o carnaval também, deve se organizar nesse sentido. Mas a legislação prevê verba para carnaval, claro, está na Constituição Federal. Agora, nem por isso nós vamos fazer festa com esse dinheiro. Exatamente. Vamos fazer bom uso, né? Vamos fazer bom uso, vamos promover o turismo, vamos promover as lojas, gastar esse dinheiro na cidade, porque o dinheiro não é pouco. Se vocês olharem exemplo aí de outras cidades, Laguna, Florianópolis, fortunas são gastadas com carnaval. Agora que gaste bem, né? Que faça um bom uso desse dinheiro. Mas vou vender meu peixe aqui, né? Nós estamos fazendo um carreteiro, um bloco de Tatuíras da Folia, está fazendo um carreteiro dia 10 de julho no Atlético, R$25, que nós estamos levantando dinheiro para o próximo carnaval, né? Para a gente não ter que pegar dinheiro com a prefeitura, até porque nós não temos uma entidade, ainda está em formação, nem estatuto tem registrado, né? Mas a gente quer fazer com recursos próprios, com esforço próprio. Quem sabe o Observatório pode apoiar vocês. Quem sabe. Eu queria fazer, a primeira pergunta que você fez sobre pontos, né? São muitas coisas, muitas ações que o Observatório tem feito, acompanhamento de licitações, né? A gente trabalha muito com isso, né? E a gente precisa, como o Tadeu falou, né, de pessoas também que possam acompanhar a entrega dos materiais, né? Porque é muito simples, né? Você comprar papel A e receber papel menos A. Tem esse problema, né? E isso acontece na alimentação, no medicamento, acontece em tudo. Então, a gente não pode abraçar tudo. Algumas coisas a gente faz, né? A gente faz algum trabalho. Foi feito um trabalho, o Observatório Social fez um trabalho na área de saúde que pessoalmente me chamou muita atenção, né? Esse trabalho ainda está sendo feito, né, está sendo realizado. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês do que aconteceu, né, no gasto com odontologia no ano 2014. Né. Se gasta muito, né, na Secretaria de Saúde, né, e dá para se dizer que Imbituba não está ruim, né, tem feito um bom trabalho. Eu ouvi no programa de vocês aqui com a questão de saúde. Só porque às vezes, né, o dinheiro
é mal investido, né? Parece que não compensa, né? Se gasta tanto, sai tão caro, né? E o resultado é tão magro. Por exemplo, falando da licitação de gastos com medicamento, foi feita uma aquisição de material odontológico, essa foi para a licitação de 2016, no valor de R$51 mil. Né? E a gente analisou 2014, né? Só paramos nas restaurações, né? Foram feitos 261 restauração de dentes de crianças. O que chama atenção, quem está ouvindo a gente, né? São, por exemplo, em Bituba tem 16 dentistas, né? Que trabalham aí na carga horária de 40 horas semanais, né? E a gente calculou que só para essas restaurações, 261 restaurações, se fosse pago estou dizendo só o material gasto, né? Só aquele material que o dentista usa para restaurar o dente da criança ou da pessoa que precisa. Se fosse pago de forma particular, vocês já comentaram isso no programa de vocês hoje aqui, olha, a média de R$150 por cada restauração se gastaria R$40 mil, né? Então, ou seja, R$50 mil só para os materiais e as outras despesas. Quanto não custa, né, esse corpo de dentistas, né, que trabalham, né, e tem que se dizer trabalham bem. Mas o que estão fazendo? Estão desviando dinheiro? Não é tão desviando dinheiro, está sendo mal gerido, né? Talvez alguém tenha que olhar de perto isso, né, fazer um melhor aproveitamento desses profissionais que trabalham na área da saúde, né? É isso que talvez a gente busque, né? A gente não quer, mas então está fazendo errado? Com certeza, não está certo. Estão roubando? Não, roubando não. Mas poderia fazer melhor, poderia ser mais eficiente, né? Respeitando um princípio constitucional que é o princípio da eficiência, né? Se não está eficiente, alguém já disse aqui no momento sobre a questão, é melhor pagar em particular, está mais em conta? Vamos privatizar isso então, né? Então, vamos buscar melhorar. O observatório, inclusive, esse processo está em andamento, né? E a ideia nossa é tentar melhorar esse trabalho, né? Para que seja bem mais eficiente. Agora, veja bem, Vinci, esse ponto é muito interessante. Nós já foi alvo de vários debates nossos aqui, que um profissional de saúde ele é contratado por 40 horas e trabalha 1 hora por dia, né? 1 hora, 2 horas, e ele daria 10 horas por semana, quando deveria ser 40. E, lamentavelmente, quando a gente fala disso, nós estamos falando de pessoas instruídas, né? Instruídas. Pessoas que esperavam. Ora, então veja bem, é esse gasto aí público, que é maior do que o privado. Imagine se o Estado, no caso o município de Imbituba, em vez de contratar esses profissionais, ele repassasse o dinheiro para o profissional privado. Sairia mais barato, teria o profissional lá à disposição o dia inteiro, e não apenas durante 1 ou 2 horas por dia. Então veja o que é que nós poderíamos melhorar na situação, né? Mas as pessoas às vezes, não, mas tem que ser público. Mas aí o público dá nisso. É porque assim, nós não temos parâmetros que tem essa possibilidade. Assim, nós fomos tão culturalmente ensinados, educados, que o Estado tem que prover, que quando a gente fala isso ao contrário, a sociedade não entende. E tem outras formas, e nós estamos mostrando isso. Uhum. Nós estamos mostrando que tem como melhorar a situação. No programa de manhã que vocês estavam falando, eu ouvi um comentário que o Serginho fez sobre aquele programa que existe no São Paulo, se não me engano, é Doutor Clínica, alguma coisa assim. É também uma entidade que começou dessa forma. E eles conseguiram reduzir o custo de uma consulta na faixa de 50, 60 reais. E aí o que se verificou, né? Muitos profissionais trabalham ali para esse custo, para essa população mais carente. E é a empresa que organiza isso, por ser uma empresa privada, ela usa a questão da meritocracia, ou seja, aquele médico, aquele profissional que faz um melhor atendimento, né? Ele é avaliado e o salário médio deles é de 4, 5 vezes mais do que ele ganha se fosse trabalhar no setor público, né? Uhum. Ver como é que funciona. Exato. Basta querer. Então isso é gestão. Sim. É só gestão. Estão desviando? A gente não está falando em desvio, está falando em má gestão. Deixa eu aproveitar, Sérgio, já que está sendo feito esse comentário, vamos fazer aqui o caso da ICC. A ICC era uma empresa do grupo Petrobras, né? Simplesmente resolveram fechar a empresa. Se ela tivesse um dono, o que é que ia ocorrer? Tá, não,
nós não estamos conseguindo fabricar o ácido sulfúrico, devido ao problema com a perita, isso e aquilo. Mas nós temos aqui 10 tanques, com uma capacidade muito grande, como o senhor sabe. Nós tínhamos ali vários galpões, com uma capacidade enorme. Se tivesse um dono, o que é que o dono ia fazer? Meus amigos, nós vamos agora estocar material aqui nesses tanques. Pode ser, vamos importar gasolina ou petróleo, alguma coisa. Esses galpões nós vamos também usar para fazer algum tipo de estoque. Ou seja, se tivesse um dono, ela estaria funcionando muito bem. Infelizmente. Como o dinheiro público em tese não tem dono, todo mundo faz o que bem entende com ele. Quando uma coisa é de todos, ela não é de ninguém. Não é de ninguém. Quando é de um indivíduo, quando alguém responsável, a pessoa tenta achar meios para ser resolvido. Justamente. E quando é de todo mundo, ninguém se importa, porque não sai do bolso deles. Justamente. Então, quer dizer, quanto mais nós tivermos essa ideia de que parte de nós, as mudanças que nós queremos, mais nós vamos ter a iniciativa própria de cobrar que sejamos respeitados no que aquilo que realmente importa para nós, que é sermos atendidos em nossas necessidades básicas, mas com qualidade, e não da forma que está sendo. Eu queria complementar só para, nos finalmente da fala nossa aqui, então, dizer que o Observatório Social, né, aqui em Bituba, graças a Deus está trabalhando, né, com pessoas, né, que fazem, né, de coração esse trabalho, né, são pessoas capacitadas, né, e que trabalham com muito gabarito, né. Temos o nosso colega presidente Ronaldo, que é irmão do Renildo, para quem não conhece. O Ronaldo também está de serviço hoje na Polícia Rodoviária Federal, não pôde estar aqui. É o clone do Renildo, mas só que o Renildo é mais velho do que ele, 2 minutos. 2 minutos. Então, o Ronaldo, né, eu tiro o chapéu para essa pessoa pelo seguinte, né, ele tem família, né, tem filho pequeno, tem obra, tem o trabalho, né, ele é envolvido no trabalho da Polícia Rodoviária e ele faz com tanto carinho, né, ele se desdobra para ser o presidente e tem feito um belo trabalho. Junto a esses valores, né, que a gente recebe do Ministério Público, né, e a gente tem outras fontes também, né, como o Receita Federal, que também já nos agraciou com, não é o Receita Federal, é o Tribunal de Contas, né, mas a gente também tem planos para pegar mercadorias da Receita Federal, e a gente também faz uma devida prestação de conta, né. Claro, a gente faz a prestação de conta desses valores recebidos, né, junto aos órgãos, né, Ministério Público, o Tribunal de Contas, mas também a gente faz para a sociedade, a cada 4 meses, né, a gente faz e publica uma prestação de conta do nosso trabalho, o que a gente está fazendo, o que a gente está ganhando com isso, né? Então é só as pessoas realmente querer acompanhar, como o Tadeu já falou, já deu o endereço, né? Aqui em Bituba é OSIMB, é o apelido do Observatório Social de Bituba, mas se clicar ali, Observatório Social de Bituba, vai ter todas as informações, vídeos e tudo que for necessário. Ok, Vice, Tadeu, nós agradecemos por terem aceitado o nosso convite, de estarem aqui hoje. Acho que foi muito proveitoso, a audiência nossa hoje foi muito boa, né? Dá para ver aqui pela internet. Brasil todo. Né? Mato Grosso, Porto Alegre, Uberaba, né? Uberlândia. Né? Então, foi muito bom. Está o microfone aberto para vocês se despedirem, as últimas palavras de vocês no programa de hoje. Ô Sérgio, então, finalizando, precisamos de voluntários. É o que eu vou dizer para vocês, né, para os ouvintes. Aqueles que estão aí, que podem ajudar o Observatório Social, é só chegar ali em cima da Rô Tintas e nós estamos de braços abertos. Muito obrigado. Também agradeço aí a participação dos colegas da mesa aqui, né, e posso dizer, né, fiquei feliz, né, porque eu também tenho dificuldade em falar e a gente acaba falando falando pelos cotovelos, né. Mas eu, antes de entrar nesse programa, né, eu pedi a proteção do Espírito Santo, né, e ele me iluminou, a gente fala, né, Mas não precisa de proteção aqui, cara. Tá todo mundo no mesmo caminho, com os mesmos objetivos. Tímido, né? Mas com a graça de Deus as coisas têm fluído, né, e tem gente que fala, mas isso significa uma coisa, vai melhorar? Vai. Qualquer coisinha, né, que um cidadão comum indignado queira fazer, sim. Você pode plantar agora, de repente você não vai ver a colheita, mas daqui a uns anos os frutos vão chegar com certeza. Alisson, obrigado pela presença. Agradecer aos nossos convidados por ter aceito o convite, né? Aprendi com eles, vou fazer uma retificação hoje sobre o que eu escrevi.
Agradecer aos ouvintes, né? Gente de Roraima, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. E convidar para o próximo sábado, das 11 às 13, estar novamente aí conectado com a NBC FM. Obrigado, Gislaine. Agradeço aos ouvintes. Conscientização política nas ondas do rádio. É isso que nós fazemos. E desejo a todos um bom final de semana. Ouvintes, obrigado pela mais uma audiência. Eu gostaria de informar que, se por acaso eu não vier no próximo sábado, em razão da lei eleitoral, né, eu sou pré-candidato a vereador, e eu sou obrigado a me desvincular do programa de rádio, caso eu seja candidato. Eu vou decidir durante essa semana se irei participar ou não das eleições. Então, se por acaso eu não comparecer, é porque eu não... Eles vão ter que me aturar. Não, eles vão ter que aturar o Jaisso, o Alisson, desculpe. Não dá para rodar a fita agora não dá para rodar. Eu gostei. Né, o Alisson vai ser o nosso... a pessoa que vai ser o âncora aqui do programa. Né? Então, até o próximo sábado.